Em continuidade aos trabalhos do 6º Congresso Brasileiro de Direito e Teoria do Estado, convidamos para compor a mesa o presidente, professor Amaro Marques. E os debatedores desta manhã, professora Fernanda Veloso Lima. Professor Fernando Ait. E a professora Sueli Gandolfi Dalari. Informando que as perguntas deverão ser redigidas e encaminhadas aos nossos assistentes para discussão após as palestras. Passamos a palavra ao presidente da mesa, professor Amaro Marques. Senhoras e senhores, bom dia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de estar agradecendo o convite do professor Dr. Elton Xavier para poder estar presidindo essa mesa nessa manhã, dizer da alegria de estar aqui com vocês. E, sem mais delongas, eu gostaria de estar, então, passando a palavra para a professora Fernanda Veloso Lima, das Faculdades Santo Agostinho e da Unimontes. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, socióloga da ONG Movimento Gay das Gerais, MGG, e mestre em Desenvolvimento Social pela Unimontes. Ela é professora de Antropologia e Direito das Faculdades Santo Agostinho, FADISA, e tutora à distância do curso de Ciências Sociais Unimontes. Eu gostaria também, antes de estar passando a palavra para a Fernanda, cumprimentar o professor Fernando Ait e a professora Sueli Dalari. Sejam todos bem-vindos aqui. Com vocês, a professora Fernanda Veloso. Bom dia a todos e todas. Para que a gente possa ter uma manhã mais tranquila, para a gente realizar tudo, eu gostaria de propor, aliás, antes, agradecer o convite de participação na pessoa da professora Silvana, do professor Elton. Então, uma dinâmica, só para a gente esquentar e começar amanhã, que o trabalho hoje é longo, muitas palestras virão, então eu preciso de 5 pessoas. Vamos lá? Júlia. Quem não levantar, já vou chamando. Cadê Júlia? Júlia, linda. Vamos embora. Eduardo, Matheus, Kátia, Gabriel. Kátia do primeiro, você mesmo. Eduardo, Matheus, está escondido em cima, pode vir. Roberto, somos 5. Gente, a dinâmica é o seguinte. Eu estou distribuindo um papelzinho dobrado para cada um deles. Pode ficar em pé aqui, que é uma historinha. É rapidinho. Nesses papeizinhos está escrito assim: siga as minhas instruções, as minhas orientações, não siga as minhas orientações. Agora, eu gostaria que vocês escrevessem o nome de cada um de vocês no papelzinho do outro, bem rapidinho. Enquanto isso, eu vou explicando para vocês qual é o interesse, qual foi a nossa experiência pela temática. Ainda quando estudante de graduação,
estávamos estudando sobre a prostituição feminina em Montes Claros, eu tive a oportunidade de conhecer o GRAPA. O GRAPA é o Grupo de Apoio à Prevenção aos Portadores da AIDS, e foi lá que a gente aprendeu essa dinâmica. Na época, os nossos estudos estavam voltados para a identidade de profissional do sexo feminino. E, na oportunidade, devido à minha inserção como voluntária na instituição, fui convidada para ser assistente de coordenação de um projeto que eles tinham pleiteado junto ao Ministério da Saúde, que se chamava HSH, Homens que Fazem Sexo com Homens. E aí, todos já escreveram? E aí, a dinâmica é o seguinte: todos os nossos 5 colegas estiveram no Movimento Gay dos Gerais, numa oficina sobre prevenção às DST e AIDS. E ouviram como se pega, como não se pega, o uso do preservativo, enfim. Roberto foi comemorar a aprovação dele no vestibular, tomou todas, se manteve relações sexuais com várias pessoas. Eu preciso saber quem é que está com... entre esses papeizinhos tem um X marcado. Quem está com ele? Por favor. Então, a história de Júlia. Eu esqueci de perguntar. Júlia esteve lá. Todos eles também tiveram. Só que Júlia, o papelzinho dela está escrito assim: não siga as minhas orientações. Então, na festa que a gente esteve lá em Bocaiúva, ela deu um perdido na gente e foi para um barzinho, bebeu, fez uso de drogas, compartilhou com seringas, não usou preservativo durante as relações sexuais dela e se contaminou com o vírus do HIV. Só que Júlia, nessa mesma noite, ela se relacionou com o Eduardo. E aí, Eduardo foi um dos parceiros de Júlia naquela noite. O papelzinho dele está escrito assim: siga as minhas orientações. Só que Júlia não percebeu que Eduardo, quando estava com ela, usou o preservativo. Ainda assim, ele, receioso, né, porque no fervor, com medo de ter colocado o preservativo errado, procurou o centro de testagem e aconselhamento que tem aqui em Montes Claros para fazer o teste, e o dele deu negativo. Nessa mesma noite, Eduardo se relacionou com Mateus. Como Mateus se relacionou com Eduardo e Eduardo ele segue as instruções, ele fez uso do preservativo. Só que naquela noite, Mateus relacionou com Júlia. E nem Júlia e nem Eduardo seguem as nossas orientações. E aí a gente tem, então, eles compartilharam também com Roberto e com Kátia, que também não seguiram as nossas orientações. Então, nessa rede que se estabeleceu, Mateus foi o único, pelo uso do preservativo, que não se contaminou. Eduardo, desculpa. Eduardo foi o único que não se contaminou porque seguiu corretamente as nossas orientações. Nossos outros colegas, como não seguiram as nossas orientações, infelizmente, na nossa historinha, estão contaminados com o vírus. Obrigada. Então, gente, isso é para demonstrar um dos trabalhos que a gente vem realizando pela trajetória do GRAPA e do Movimento Gay dos Gerais. Mas para entender tudo isso, para entender o porquê dessas medidas, dessas políticas, porque são projetos que são políticas públicas do governo, com mais ou menos financiamento, apoio, incentivo, depende de quem estiver na gestão, a gente vai contar um pouco dessa história da saúde que tem se estabelecido no Brasil.
Pensando em saúde, a gente tem que levar em consideração diversos aspectos, tanto os históricos quanto os culturais. E aí, a gente vai contextualizar, antes de chegar ao Brasil, rapidamente, a história dessa saúde. Diante das pestes, voltando lá na Idade Média, ainda não se falava em políticas públicas. É uma terminologia muito nova, muito recente. E você tem, então, a partir da consolidação dos Estados nacionais, as primeiras intervenções, ainda que incipiente, de forma de controle, que vai se consolidar no século XIX com a medicina social. A medicina social, Foucault vai dizer que é uma forma de controle do Estado da saúde das pessoas, pautado na moralização dos corpos. O que significa isso? Significa que eu tenho que ter corpos sadios, homens e mulheres moralizados, para estarem aptos a serviço do capital. Lembrem-se, retomamos a memória de como se dava as formas de trabalho e as condições de trabalho nas fábricas. Vocês se lembram que era muito precário. E aí você tem, então, um controle sobre a nação pobre trabalhadora. Então, você cria um ideal, um modelo burguês de família, e aí você tem, então, a presença do pai higiênico e da mãe higiênica, e essa revalorização dos comportamentos, ou melhor, essa reordenação moral dos valores dos comportamentos. O que eu quero dizer com isso, para chegar até o ponto que nos destinamos a debater hoje, é que todo esse comportamento, essa imagem da mãe higiênica, ela tem a sua antinomia, que seria, no caso, a prostituta, que hoje a gente tem uma luta pelo reconhecimento da atividade da profissão, mas isso é uma outra palestra, mas, em vez de falar prostituta, a gente vai usar o termo profissional do sexo, embora não seja adequado à época que estamos narrando. Então, diante dessa antinomia, você tem a forma não higiênica da mulher, que seria a profissional do sexo. Na mesma medida, você tem, então, dentro desse contexto familiar, a forma não higiênica do homem, do pai, que seria as pessoas que praticavam sexo com pessoas do mesmo sexo, ou seja, os homossexuais. E aí você começa, então, a destinar determinadas doenças a esses dois grupos, os de profissionais do sexo e dos homossexuais. E aí, usando bem o termo utilizado até pouco tempo atrás, que doença sexualmente transmissível é doença de puta e de viado. Com a reestruturação, e aí a gente retoma, era só para vocês entenderem como se dava essa organização em relação às medidas sanitaristas em relação à saúde pública. Agora a gente já vai falar em saúde pública, avançando um pouco mais no tempo. Então você tem, durante o Estado Novo no Brasil, a criação do Ministério da Educação e Saúde. De 45 a 60, tem-se então um outro plano, que é o de saúde, alimentação, transporte e energia, da década de 45 e 60. Embora incipiente, algumas medidas eram tomadas. A esse período, final da década de 60 até a década de 70, o controle sobre a prostituição, tanto feminina quanto masculina, era muito acirrado. Inclusive com a distribuição de carteirinhas, os profissionais do sexo que se encontravam nas ruas ou em bares, ou em qualquer pontos de pegação, que é assim que a gente usa o termo, para destinar os pontos nos quais as pessoas estão fazendo uso dos seus corpos para o sexo, né? Não vou dizer a venda do corpo, como dizia já a Gabriela,
socióloga, prostituta e presidente da... Desculpa, me perdoe, Gabriela. Do Associação de Prostitutas, que agora eu não me recordo o nome, ela diz, a gente não vende os nossos corpos, porque se vendêssemos, vocês veriam nossas cabeças e corpos andando pelas ruas. E aí, nessa conjuntura, então, de controle a esses dois grupos, o de profissionais do sexo e de homossexuais, eles só poderiam estar nas ruas, eu vou usar o termo trabalhando, pelos mesmos motivos que eu já expliquei, se estivessem em mãos uma carteirinha na qual registrava-se os exames periódicos com as datas e quais tipos de exames que eram feitos. Então, esse é o histórico da conjuntura, tanto brasileira, em relação às medidas de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. Por que a gente está abordando mais as doenças sexualmente transmissíveis? Pelo fato de ser uma experiência. Diversos outros projetos e diversas outras políticas públicas foram adotados, tanto para as mulheres negras, pelo reconhecimento da identidade, várias outras políticas. Como é de saúde, a gente está voltando mais para DST, HIV e AIDS. Nesse interim, você tem, então, movimentos sociais que emergem na década de 60, lutando contra esse estigma, ou como a gente tem trabalhado em sala de aula, contra esse desvio, que seria a prostituição e a homossexualidade. Sabe-se que, de acordo com o Velho, tem se debatido muito dentro da antropologia a questão do desvio, essa reestruturação do pensamento sobre os comportamentos desviantes dentro da nossa sociedade. E aí o Velho vai dizer o seguinte, que não trata-se de desvio, trata-se de comportamentos divergentes do pensamento hegemônico que rege uma sociedade. Pautados nesses aspectos, os movimentos de profissionais do sexo e de homossexuais se reuniram e começaram a reivindicar, por parte do governo, as opressões sofridas pelos policiais e pelos clientes, tanto durante as batidas policiais para verificação da posse da carteirinha, quanto dos próprios clientes pelo não pagamento. E foram através desses movimentos, dessa reivindicação desses movimentos sociais, que conseguiu-se várias medidas a serem adotadas, inclusive associações foram montadas, políticas públicas, e agora a gente já fala, avançando para a década de 80, políticas públicas voltadas para a prevenção, e aí você tem, então, a luta pelo reconhecimento, e o próprio Ministério da Saúde, ele reconhece que não trata-se de doenças de grupos ou de gueto, no caso, como era afirmado, e sim doenças que são adquiridas por comportamento de risco, comportamentos de risco. Então, você tem um reconhecimento de que não são grupos de risco, mas sim comportamentos de risco. E aí você tem, então, em 1993, a retirada pela Organização Mundial de Saúde do Código Internacional de Doenças, do Catálogo Internacional de Doenças, o termo homossexualismo. Né? Então, o homossexualismo, até 1993, pouco tempo, ele era considerado como doença de nível psicológico, e aí o outro agravante que você tinha, então, reconhecimento de grupos de risco. Então, você vai
contraindo mais discriminações em relação à homossexualidade. E aí troca-se o sufixo ismo pelo sufixo dade, estado de ser homossexual, modo de se relacionar com parceiros do mesmo sexo. E tudo isso, pensando então, Montes Claros, diante de todas essas reestruturações dentro dessas intervenções do Estado em relação à saúde pública, em 2002, 2001, o GRAPA, então, isso já era um programa que o governo vinha estabelecendo já junto às ONGs e órgãos públicos também, encaminha o projeto, que foi a minha primeira experiência, que, como eu já relatei, o HSH, e eu fui chamada para trabalhar nele. Pode passar. Então, eu trouxe para vocês alguns dos trabalhos que era desenvolvido. Parece que está escuro. Então, a gente tem, no primeiro plano, não sei se está dando para ver, são monitores do HSH, entregando material informativo e preservativo num posto daqui da cidade. Essa é a Dulce Sarmento antes da reforma, é outro local que a gente trabalhava também. Passa para mim, por favor. Praça de Esportes, Mercado Municipal, a gente também, pode ir passando. A gente também fazia esses trabalhos. Aqui é naquela BR saída para Belo Horizonte. Não queria falar o posto não, mas é o posto Mineirão. Lá onde as travestis elas ficam fazendo, trabalhando lá, pode passar. E aí, dentro do projeto, uma das coisas importantes era que o pessoal que trabalhasse dentro desse projeto se capacitasse e tivesse envolvido nas mais diversas atividades que ocorressem, tanto em Montes Claros em relação à DST, HIV e AIDS, tanto no Brasil. Então, esse foi um congresso que aconteceu em 2004, o seminário do Regional de Igreja e AIDS, que foi muito interessante. Pode passar. E aí, esse é um evento que ocorre entre a população LGBT. É o Miss Gay, que chama Glitter Night. Na época, então, a gente pensou, o projeto teria que, então, além de transmitir essas informações, fazer com que esses cidadãos eles tivessem acesso a direitos de saúde, que se promovesse a saúde, como fazê-lo de forma lúdica. Então, pensamos, já que tem, né, o Glitter Night, então vamos fazer o Brocal Night. O Brocal Night foi uma versão de caricatura do Miss. Então, se o Miss tem o glamour, o Brocal é o mais brega possível. Pode passar. Dentro das atividades de entretenimento e lazer, as Olimpíadas, né? Então, a gente destaca corrida de salto, cabo de guerra, coisas bem interessantes. Aí, a parte séria do trabalho, que são as reuniões de convivência, onde são passadas algumas das informações, dinâmicas como essas, dentre outras, são realizadas, além da instrução de direitos, não só direitos à saúde, mas do direito como cidadãos, de uma forma geral. São as reuniões de convivência. Pode passar, por favor. Pode passar aqui. São reuniões, mas ficou escuro também. Pode passar. Mais trabalho de campo. E esse era o jornal que a gente divulgava tanto as notícias que estavam na mídia, tanto as coisas que aconteciam em Montes Claros, tanto informações sobre DST, HIV, AIDS, tanto quanto direitos humanos. E eu trouxe para vocês
uma reportagem das tantas que saiu enquanto o jornal teve em circulação, que é a Valquíria Laroche. Na época, ela era presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, veio visitar Montes Claros para uma palestra sobre direitos humanos com as travestis. Na época, ela tinha a cadeira de direitos humanos na formação de oficiais em Belo Horizonte. E foi muito interessante que, na oportunidade, a gente teve a reunião com o tenente-coronel da época, que estava à frente ao batalhão, e os trabalhos eram difíceis durante a BR, a Polícia Militar sempre nos apoiou em relação a isso, mas ainda assim, e como todo procedimento, tinham batidas, aconteciam, não em relação à polícia, mas do confronto com as pessoas que estavam com na BR, não com os travestis, mas com os clientes. E a gente foi, então, através dessa reunião, pedir o apoio da Polícia Militar para os trabalhos que eram desenvolvidos. Lembrando que a gente saía de casa às 11h30 da noite e retornava por volta de 2, 3 horas da manhã. Esse é um dos materiais que a gente utilizava. Então, no plano superior, algumas dúvidas eram respondidas sobre a homossexualidade. É hereditário, esse material ele foi realizado em 2000, então só tinha 7 anos do ocorrido em que a Organização Mundial de Saúde tinha retirado, então algumas dúvidas acerca desse tipo de orientação afetivo-sexual, como processava. E como todo brasileiro, não sei se é todo brasileiro, mas pelo menos nas relações que a gente convive, há uma preocupação tácita dos homens pelo instrumento fálico, ou seja, pelo tamanho do pênis, pensamos então em fazer uma régua, né? E aí, não dá para ver direito, mas eu posso explicar. Existem marcações, e aí tem a média mundial, a média nacional, e etc. e tal. Então, era um material super bacana da gente trabalhar, havia uma aceitação bem interessante. Outras reuniões. Aqui embaixo, no plano inferior, é um outro evento que a gente aproveitava as oficinas para fazer uma tarde da beleza. Inclusive, a última aconteceu agora, dia 1º de abril, ou foi 1º de maio, e eu ainda não tive acesso às fotos. Essa é realizada pelo MGG. Pode passar. Aí são fotos do Miss Caricata. Pode passar. E chegamos, então, dentro do GRAPA, o HSH pensando, bem, a gente já tem um movimento consolidado, organizado, temos um número de usuários bem interessante para fazer um trabalho. E aí a demanda deles, bom, se estamos organizados e queremos ser também reconhecidos, já que era uma manifestação que já vinha ocorrendo em diversos lugares do Brasil, que é o Dia do Orgulho. Foi então que, dentro do projeto HSH, eis que surge a primeira parada gay. E aí, ainda quando não sabíamos como fazer, que título dar, denominamos Dia do Orgulho Gay, que é comemorado no dia 28 de junho. Pode passar. O programa municipal esteve presente com o stand, nos auxiliando na distribuição de preservativo e fazendo as informações. Só que teve um problema. O GRAPA, na época, ele, pós-parada, teve uma redução de 50% das doações. Então, o GRAPA hoje se mantém, assim como o MGG, de doações e de projetos. O MGG, nessa época, existia enquanto movimento, mas não existia como instituição. E aí tivemos 50%, porque na época estava no GRAPA, 50% das doações reduzidas. E os nossos contribuintes diziam que não ia patrocinar festa de viado. Era isso que era dito. Só que a intenção é mostrar como essas políticas públicas voltadas para essa população, elas têm contribuído sobremaneira para tentar diminuir o preconceito, tanto em relação
a guetização da doença, quanto até a forma diferenciada, ou nas palavras do velho, divergente de orientação afetivo-sexual. Foi então que, no mesmo ano, pensou-se de retirar os HSHs, os homens que fazem sexo com homens, do GRAPA, para que os trabalhos não fossem prejudicados. Foi quando o movimento se uniu e lutou para a institucionalização da ONG. Pode passar. Só que para a aprovação de projetos, mais fotos do Miss Caricata, do ano de 2005. Esses são fotos das capacitações que a gente fez já enquanto MGG. Isso, pode ficar. Só que para projetos serem aprovados, para que a gente consiga desenvolver alguns trabalhos, hoje a instituição, tanto GRAPA quanto MGG, não tem condições financeiras de arcar com projetos de tamanha magnitude para que tenham um resultado eficaz nas suas atividades, sem o auxílio dessas políticas públicas. O movimento já estava instituído, o processo de reconhecimento, de registro da instituição estava em andamento, conseguimos institucionalizá-la formalmente um ano depois, mas os editais exigiam um prazo de carência de no mínimo 3 anos para conceder financiamentos. Então, durante de 2004 a 2007, o GRAPA assinou legalmente pelos projetos, dos quais todos eles a gente escreveu e aprovados, mas a execução e a mídia ficava responsável pelo MGG devido ao fato ocorrido da redução de doações. Ano passado, consolidados 3 anos de carência, o MGG concorreu, ele próprio, assinando legalmente, tanto pela responsabilidade financeira quanto pela execução. Conseguimos, então, aprovar o projeto da 5ª parada. O interessante dizer, pode passar, é que no plano superior a gente tem a equipe do MGG que trabalha efetivamente tanto em oficinas quanto em palestras. Então, somos um grupo de 7 ou 8 pessoas para dar conta de um seminário que tem cada vez mais aumentado o seu público e dobrado de ano a outro. Então, há uma carência de voluntariado. Então, voltando à questão dos projetos, o que às vezes as pessoas não sabem e não entendem, que quando tem lá o outdoor dessas políticas públicas, se pergunta, será se realmente o governo está investindo em festa gay? Não, na verdade não é. O que se não conhece é a semana de discussões e debates que se tem posterior ao evento que hoje ocorre na Avenida Sanitária. É uma semana de palestras, cada dia com um tema diferenciado. Quem foi aluno meu ano passado pôde presenciar alguns desses eventos. E aí são algumas fotos, pode passar, dos eventos do ano passado. E aí o nosso colega Rodrigo Rodrigues, que foi a palestra que teve a sua lotação máxima, independente das motivações pelas quais estávamos lá, mas foi muito surpreendente, porque nós sabíamos que iria um público grande, mas não contávamos que tanto. 400 pessoas participaram dessa palestra. O público, entre as outras palestras, variava de 90 a 100 pessoas. Então, dizer que essas políticas, elas são resguardadas, pode passar, não são coisas de promoção à festa, são políticas que são baseadas na própria Constituição, nas propostas de governo para a saúde, para capacitação, para acesso a direitos, para promoção à saúde. Então, são medidas que são adotadas para tentar minimizar os impactos, no caso do HIV/AIDS, da epidemia. E aí,
Só voltando um pouco no tempo, com a entrada do governo Bush, as Nações Unidas cortaram todos os recursos destinados para projetos de prevenção, tanto